Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês alguns versículos falando sobre amor de mãe, certo? E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Vou citar algumas mães na Bíblia, iniciando por Eva, certo? Vamos lá. Vocês sabem que eu não gosto de arrudeio e gosto de falar logo. Então vamos aqui. Em Gênesis, capítulo 4, fala sobre Caim e Abel. Só vou ler alguns versículos. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E Adão e Eva, logicamente, no início, não sabiam muitas coisas, estavam se descobrindo as coisas. E por conta do pecado, né, esse parto, quando a mulher se tornava mãe, não teria dor, mas por conta do pecado aqui, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, lógico, quando foi do Jardim do Éden, castigou não, mas botou assim digamos que uma consequência de cada um pelos seus pecados, mesmo que eles vinham a se arrepender, Deus tinha que corrigir porque ama seus filhos. E disse assim, o 16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da sua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, por isso que hoje as mulheres sentem dores de parto. E, virando aqui a página, no capítulo 5, diz assim, sobre a genealogia de Sete, mas eu quero ler o que diz sobre Adão. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Arão foram 930 anos e morreu. Gente, é muitos anos, é quase um milênio, né? Nessa época, Deus ainda permitia para poder fazer a multiplicação na terra, né? Hoje vocês estão vendo minha sombra aqui, estou num lugar diferente. Bom, mas aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que a Eva, com muitos dias, né, de vida, ela veio a dar à luz, não só a Abel e a Caim, mas a muitos outros filhos e filhas, né? E próxima mãe que a gente vai falar é Eva, lógico, foi a mãe de todos da humanidade. A gente vai falar sobre o nascimento de Isaac. Logicamente, o nascimento de Isaac é os filhos de Sara também, né? O Senhor visitou a Sara de Abraão, como tinha dito, e fez como lhe havia prometido, né? Quem já leu a história sabe que Deus havia prometido, porque Sara não podia ter filhos, como estéril. É o filho da promessa, Isaac. Então, o 2 diz: Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Então, foi aí que nasceu Isaac, né? E o terceiro diz: Abraão pôs no filho que ele nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. Então, aqui em Gênesis, capítulo 21, versículo 1, 2, 3, fala sobre Sara, já em sua velhice, ter dado à luz, que ela almejava muito e confiou em Deus porque sabia que era promessa, né? Então, temos uma mãe para multiplicar a terra já, temos uma mãe que foi dada por promessa, né? Promessa de bênção de vida e por filho, para ser filho dela, né? Então, nós lemos mais um versículo falando sobre mais uma mãe. Lógico que Isaac mais na frente cresceria, casaria, e vamos ver, a próxima será justamente a esposa de Isaac, né? Que diz aqui no pezinho, assim, o capítulo 25 e os versículos de 19 a 23 fala os descendentes de Isaac, mas eu só vou ler eu vou ler. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E Isaac tinha, veja só a idade, gente, 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, a Arameu e Padã-Arã, a irmã de Labão. Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações de Rebeca, sua mulher,
concebeu. Se Isaac tinha 40, ela também deveria ter quase a mesma idade. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela, porque ela disse ao Senhor, né? Por que estou assim? Foi consultar o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, quer dizer, são gêmeos, né? E 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Esaú e Jacó, cumprido que foram os dias para ela, né? Foram cumpridos seus dias de luz, de gestação, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, todo ele como vestido de pelo, e chamaram-lhe de Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, ao calcanhar, né? Pelo que foi chamado Jacó. E disse, tinha 60 anos, e Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Então, quer dizer, quando Deus prometeu, Isaac tinha 40. Mas quando ele casou, né? A sua mulher e prometeu filhos. E aí, quando ele orou a Deus e tal, então, assim, com 60 anos. Veja que as idades todas avançadas, né? Eu creio que Deus permitia muito isso para poder ter o tempo de crescimento do povo na terra. Aí vamos falar por mais uma mãe. Essa mãe aqui foi a esposa de Isaac, a Rebeca, que teve gêmeos, né? E dali saiu nações. Vamos para mais uma. Vamos falar de Ana agora, que teve Samuel. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, né? Fala sobre Ana, que roga a Deus que lhe dê um filho, certo? E ela chorava muito, que como diz o texto, né? Eu vou ler a partir só do 12. Continuando ela a orar perante o Senhor, ele era o sacerdote, observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E ele lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Porque ela falou para ele que gostaria de ter filho, né? Ao que disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi do seu caminho e comeu, já não era triste o seu semblante. E o nascimento e consagração de Samuel é a partir do versículo 19, mas eu só vou ler 1 e 2. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e, voltando, foram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, de modo que Ana concebeu e, o tempo devido, teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, para oferecer o Senhor sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, pois disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ela fez uma promessa que levaria para Deus, né? Samuel. Ela orou e foi pedindo a Deus. E ela fez promessa a Deus, né? Que se Deus desse a ela o filho, era um voto, né? Ela daria para ele ser criado com sacerdote, ser criado pelo Senhor. Né? Então, assim, a promessa não só foi dada de Deus para os homens, né? Para Sara, para Rebeca, mas também tem o contrário. A gente também pode fazer as promessas de Deus e cumprir. E quando o menino, se vocês continuarem lendo a história, quando desmamou, ela levou o menino sim, certo? Não vou me apegar nisso aqui, não, mas vou deixar vocês com os gostinhos de poderem ler mais um pouquinho sobre a história de Samuel, que é muito linda, tá bom? Então vamos para o próximo. Vamos ver a próxima mãe. Vamos ver a nossa próxima mãe. Já deixo marcadinho, certo, gente? Para não perder tempo. Vamos entrar agora, estávamos no Velho Testamento, vamos entrar no Novo Testamento. E, logicamente, a gente vai falar sobre Maria. E diz assim, o capítulo 1, a partir do versículo 18, né? Sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho e pôs o nome de Jesus. Tá vendo, gente? Que benção, que maravilha. Ana foi uma mãe adotiva. Deus pegou Ana para ser uma mãe adotiva. E o que foi gerado nela, né, uma jovem virgem, foi do Espírito Santo. Então, aqui a palavra é fato, né? Palavra e fato, certo? Eu creio, eu acredito. Então, Ana foi uma mãe que ela nem esperava que isso fosse acontecer com ela, mas Ana, eu creio que se Deus escolheu, Ana não, Maria, eu creio que se Deus escolheu a Maria, é porque ela era uma pessoa que buscava Deus, cria nas promessas do Senhor, honrava Deus com suas atitudes, honrava seus pais. Então eu creio que ela não foi escolhida à toa, não, né? Ela como mãe adotiva, né? Que ela, se você continuar lendo a história de Jesus, vai ver até onde ela pôde estar com ele, né? Mas mesmo assim, ela depois, logicamente, como vocês viram, José já casado com ela, Jesus já nascido, né? Ele sem tocar, José sem tocar em Maria. Ela já teve outros filhos, né? Outros filhos e filhas, cujos esses filhos nem creram que Jesus era do Espírito Santo, né? Que era o Messias, o Mestre. Mas, com a vinda de Jesus, porque Ana foi adotiva, Maria foi adotiva, né? Eu falei de Ana, que eu acho muito linda a história de Ana também. Maria foi uma mãe adotiva, gente. Então, veja o amor de mãe de Maria, né? O amor da Eva no início, pelos filhos, foi vendo as maravilhas de Deus, né? Ele descobrindo, o amor de mãe, né? Foi descobrindo. A de Sara foi mãe de todos, como diz, né? Da humanidade de bênção, da promessa. Também orava e Deus deu Isaac. Isaac casou com Rebeca, que também teve gêmeos. O amor por 2 gêmeos, entendeu? Filhos da promessa. Ana também era estéril, já de idade avançada. Ana chorava por Samuel. E Ana fez a promessa para Deus, certo? Lógico que Deus daria essa bênção mais cedo ou mais tarde a Ana. Mas Deus queria ver a fidelidade de Ana. Então ela orou e Deus concedeu. E ela cumpriu a promessa dela. Então nós temos também que cumprir a nossa, viu? Se você abre o coração para Jesus, honre seu pai e sua mãe. Honre você, mãe, como mãe. Porque amor de mãe, já vou te mostrar que não é só aquelas que parem, não. Por isso que eu estou dizendo de amor adotivo, como Maria, certo? Vamos ver no próximo agora, para a gente entender. Então, Jesus só teve Maria como mãe adotiva na terra, porque ele é filho, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma trindade, um único Deus, certo? Deixando bem claro, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, único, não existe outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas hoje, como eu disse que eu estava falando amor sobre mãe, eu vou ler para vocês aqui em Mateus. Mateus, capítulo 12, né, daqui um envelopezinho, e fala sobre a família de Jesus. Mas aí você diz, sim, mas Jesus veio na terra, a família dele. Ele foi criado, educado, certo? Mas ele veio com uma missão, gente. Então, a partir dali de Maria, depois que Jesus tornou-se responsável, assim, digo assim, deixou de ser criança, andou sozinho, porque de criança ele já buscava Deus. Ele começou a levar
o que ele veio fazer na terra, a mensagem da salvação. Então vamos ver aqui. Mateus capítulo 12, os versículos 46 ao 50, que diz assim, o título é A Família de Jesus. Presta atenção agora. Enquanto ele ainda falava a multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Tá vendo, gente? Esse é o verdadeiro amor, tá? É por isso que eu digo que, quando eu digo assim, o amor de mãe é o mais próximo a Deus. Que a mãe abre mão de tudo, aquela mãe que ama de verdade seu filho, para poder fazer tudo por ele, né? Mas Jesus deixou bem claro, né? Pra gente entender porque existem mães por aí que dizem que são mães, não são, não tratam bem, não amam. Porque todo aquele que faz a vontade do Pai, todo aquele que ama verdadeiramente o Pai, que tem amor verdadeiro, pode ser mãe, pai, irmão, irmã. Esse amor que segue são irmãos em família. Então, eu não posso chegar e dizer, ou as pessoas dizerem assim, só quem pariu sabe o que é ser mãe. Não. Só quem pariu sabe o que é ter dor de parto. Como disse lá em Gênesis, que foi dado para Eva, a partir de Eva, né? Após o pecado. Foi a consequência que Eva, mesmo reconhecendo o seu erro, teve que passar. E tá isso até hoje as mulheres que já tiveram filhos que terão, certo? O que já teve. E o que eu quero dizer é que a gente não pode comparar ser uma mãe com dores de parto. A dor de parto é uma consequência do corpo humano, sentir a dor, entendeu? Daquele momento. Mas ser mãe, a pessoa pode ser, esperar pelo seu filho da promessa, crendo em Deus, Deus dá, como ele já deu aqui, que a gente já falou, a Sara, a Rebeca. Ser mãe também você pode esperar e fazer um voto a Deus para deixar ele diante do Senhor, como Ana fez, e eu sei que muitas mães já consagraram ao Senhor seus filhos. E ser mãe adotiva. Maria foi mãe adotiva de uma forma muito especial. Ela era virgem e Deus, através do seu anjo, falou com ela para que ela fosse essa mãe em terra. Mas que, na verdade, até o anjo falou isso para ela, que ela tivesse ciência que ele é de Deus, né? Filho da carne, mas que ela ia sentir do mesmo jeito como qualquer outra mãe, o sofrimento de uma mãe por um filho. Eles não tiraram isso dela, porque ela era um ser humano e Deus conhece até onde vai, né? O ser humano, a dor do ser humano, o limite do ser humano. E ele não ia tirar esse amor dela de sentir até esse sofrimento, né? E tá na história de Maria, não vou falar mais sobre, mostrar esses versículos não, mas está na história em Mateus, Marcos, os evangelhos daqui de Cristo, né? Falando. Então, assim, mãe adotiva também pode ter amor de mãe, né? Ela não pode ter filhos, mas pode ir lá no orfanato, conhecer alguém, uma criança, orar primeiramente para escolher, para se dar tudo certo, né? Na sua escolha junto com seu marido, ou mesmo que solteira tiver bem em condições, vai lá, quer adotar uma criança, adote. O bom é sempre que seja o pai e a mãe juntos, né? O casal que não pode ter filhos vai lá e adotar. Tem tanta criança no orfanato, né? Eu fico impressionada como as pessoas pegam animais e chamam de filhos. Não se confunda. Deus fez homem, homem, mulher, mulher, animal, animal. Deus não chamou o animal, o leão, por sua garra, o elefante por sua grandeza, ou a girafa como semelhante a ele. Não. Ele chamou o homem, a imagem e semelhança dele, o homem. Como assim, ó? Como essa sombra. Tá vendo que vocês estão vendo a sombra? Na minha Bíblia, ele chamou o homem para ser semelhante a ele.
em tudo o que fizer. E quando Jesus veio, fazer até mais do que ele fez, debaixo do seu Espírito Santo. Agora, isso buscando e adorando a ele. E reconhecendo Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Mas Deus criou o homem assim, mais semelhança, não foi animal. Deus não chamou o animal de, vem cá meu filho, leão vai ser meu filho. Não. Então, gente, eu fico impressionada quando as pessoas dizem, eu amo mais o animal do que o ser humano. Que é isso? Se a gente já viu em outro vídeo meu falando sobre o amor, que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus, de todo teu coração, tua alma, teu entendimento, tua força. E o segundo, logicamente seria o mesmo, né? Só de forma diferente. Amar o próximo como a ti mesmo. Se tu ama mais o animal como a ti mesmo, tu não estás amando o amor de Deus, não. Certo? Então, ame a Deus acima de todas as forças e ame o próximo como a ti mesmo. Né? Como as pessoas sempre dizem assim, se as pessoas tivessem tolerância com as outras como tem consigo mesmo, é verdade. Da mesma forma é o amor. O amor, ele quebra tudo. E o amor, ele renova tudo. O amor, ele transforma tudo. Ame. E Deus quer isso. Que nós sejamos imagens e semelhanças dele, certo? Imagem e semelhança dele. Como diz essa palavra. Que possamos ser semelhantes a Deus em tudo. Então, gente, o que eu quero te falar sobre o amor de mãe. Para as mães que vão ouvir, que ouvirão, que não tiveram. Eu nem sei se eu serei mãe algum dia, né? Minha idade também já vai avançando. Mas eu tô tranquila quanto a isso, porque também temos os filhos da fé, né? Isso é maravilhoso. Então, os filhos da fé é justamente essa família aqui, que Deus disse, né? E o versículo que eu quero frisar hoje para vocês é esse. Mateus, capítulo 12, versículo 50 diz, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Maravilhoso, né? Mas eu ainda vou ler mais um versículo para vocês, que fica aqui em João. Fica em João, né? Daqui. Falando sobre Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, né? Então, assim, eu não vou ler todos, não, mas só vou ler um pedacinho, ora. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E esse foi ter com Jesus à noite, né? Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, então ele já cria. Pois ninguém pode fazer esses sinais do que tu sabes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha que inocência da pergunta, não é? Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Vira aí, gente. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus nasceu do Espírito. E nós podemos nascer do Espírito também, viu? Crendo hoje nele como Senhor Jesus Cristo Salvador. Não te admires de eu te dê... O 7. Não te admires de eu te haver dito, necessário é vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falais de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, assim, esses são os versículos, né, que fala sobre o novo nascimento, né? E foi preciso, como eu já disse, né, o 16 fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, por isso que mandou Jesus, a gente já falou isso em outro vídeo, e que o novo nascimento é através disso, né, do crer, do buscar o Espírito Santo de Deus, do crer. E quando Jesus morreu
e ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo como auxílio. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, que não é da carne, de uma barriga de uma mãe de novo que a gente vai nascer de novo, é do Espírito. E todo aquele que crê no Senhor e no Espírito, esse fará a vontade. Essa é a família e faz a vontade de Deus, como Jesus disse aqui. Então, vou ler mais uma vez para vocês, para encerrar, o versículo 50 do capítulo Mateus 12. Diz: pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, irmã e mãe, né? São esses que são a família de Deus, todo aquele que faz a vontade do Pai. São os irmãos, irmãs e mãe. Então, isso quer dizer todos nós, né? Como a gente leu em João, capítulo 3, certo? Sobre o nascer de novo, que esse aqui que Jesus quis dizer foi o nascer de novo, quando ele explicou lá para Nicodemo, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado hoje, falando sobre amor de mãe, né? Lembrando que toda mãe pode ser adotiva, pode ser de promessa, pode ser... Toda mãe é aquela que não, é tia também como mãe, que assume como mãe, aquela pessoa que assume como mãe, né? A mulher que assume como mãe, né? Tá ali com amor para criar. Não é somente aquela que gera, né? Mas aquela que cria, né? Então, assim, e não podemos comparar somente o amor o amor mais próximo de Deus, o amor de mãe, que eu digo, mas pelo fato do amor incondicional, de que ela se doa totalmente, né? Feito esse amor que Jesus disse aqui, né? Amor verdadeiro, na verdade, amor através do Espírito Santo Deus transbordando. Não é comparado a dores de parto. Uma mãe não é mãe só porque teve dor de parto. Vai saber o que é mãe porque teve dor de parto? Não, porque senão como seriam as mães adotivas? As mães do coração, não é verdade? Então, Deus possa abençoar também as criancinhas que precisam ser adotadas no orfanato. Se você sente, tem desejo, se não, busque em Deus, que Deus abre. Quem me dera poder adotar várias, né? E que você possa ter gostado do vídeo de hoje. Compartilha, comenta alguma coisa. Se você é filho adotivo, se você não é, se você tem desejo, coloca aí também, que eu amo, né? Ler, quando eu ver, vou responder com carinho. Que você possa estudar, meditar, orar, né? Busque a Deus, ame a Jesus, abra o coração, tenha um encontro com o Espírito Santo de Deus. Leia a Bíblia, que é a palavra e fato da história e da vida, de tudo que Deus criou até nós, até agora, certo? Que estamos vivendo e o que há por vir, certo? Então, compartilha, comenta, certo, gente? Curtida, certo? E que Deus vos abençoe. Beijinho.